Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Jesus e as Crianças. O texto que serve como base para o nosso estudo, Marcos capítulo 10, versos 13 a 16, que diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e os abençoou. Quando nós olhamos aqui para esse texto, nós precisamos compreender algumas declarações de Jesus Cristo. Jesus havia feito uma declaração no sentido de poder mencionar que as pessoas não poderiam entrar no reino de Deus se não se tornassem como crianças. As crianças na sociedade do tempo de Jesus, elas tinham um valor social muito menor do que as demais pessoas. Essa era uma sociedade extremamente centralizada na figura masculina. A figura feminina, ou seja, as mulheres, as meninas, tinham um menor valor social do que os meninos ou do que os homens. Mas não apenas isso. Uma criança, em geral, ela tinha um valor social associado ao valor de um escravo. Era muito comum em algumas sociedades, como, por exemplo, a sociedade grega ou até romana, quando uma criança nascia com algum tipo de deficiência ou, de repente, nascesse uma menina ao invés de um menino, porque o menino tinha um valor maior do que o valor de uma menina, que os pais simplesmente tomassem essas crianças e as abandonassem junto à natureza. Ou, se fosse uma criança com deficiência, que a jogasse num rio, por exemplo, para acabar com, entre aspas, o sofrimento da criança. As crianças, portanto, tinham um valor realmente bem diminuído. Em Israel, um menino também possuía um valor maior do que uma menina. O menino, até os 12 anos, não tinha grande valor na sociedade. A partir dos 12 anos é que ele era considerado já um homem, já poderia ir à sinagoga, já teria oportunidade de ir ao templo e assim por diante. As crianças, portanto, não tinham um valor muito grande. Até porque muitos pais não tinham certeza de que eles chegariam até a idade adulta. Uma criança já tem uma saúde um pouco mais fragilizada. Naquela sociedade, os remédios que eram utilizados por adultos já eram absurdos. Quando aplicados a crianças, era muito mais complicado ainda. Era natural que uma criança tivesse febre e, por exemplo, para baixar a febre, que ela utilizasse algum tipo de amuleto ou algumas palavras, entre aspas, mágicas, que as pessoas diziam para poder tentar fazer com que a pessoa pudesse melhorar. Portanto, se não fosse alguém que tivesse um pouco mais de estrutura física mais forte, dificilmente chegaria à idade adulta. Então parece que a boa parte das pessoas daquela sociedade já buscavam talvez nem se apegar tanto às crianças, porque não tinham certeza de que elas chegariam até a idade adulta. O fato é que Cristo Jesus, em alguns momentos, tomou atitudes que acabaram chocando as pessoas do seu tempo, mostrando o valor que as pessoas têm. Nesse caso especificamente, as mães, o texto vai mencionar que algumas mães trouxeram crianças a Jesus para que ele tocasse nelas. De novo, eu menciono, numa sociedade como aquela, onde a bênção sobre uma criança poderia, na mentalidade delas, ou das pessoas, da maior parte das pessoas, representar uma longevidade, talvez, ou o escapar das diversas doenças que a época da infância proporcionava uma criança. Essas mães levaram suas crianças a Jesus, querendo que ele tocasse nelas. Os discípulos repreenderam essas mães,
Jesus tinha coisas mais importantes do que se preocupar com crianças. As crianças não tinham um valor social tão grande para que Jesus deixasse os adultos para se dedicar a elas. O que chama atenção é exatamente os termos que vão aparecer logo a seguir no versículo 14. Quando Jesus viu isso, ficou indignado. Indignado. A indignação de Jesus é apresentada no contexto dos evangelhos apenas quando pessoas são afastadas dele. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Os evangelhos mencionam que Jesus Cristo ficou profundamente indignado, e sabemos que no começo do seu ministério e também no final dele, quando ele chegou no templo, na época da celebração da Páscoa, e viu que o pátio dos gentios, que era o maior pátio, haviam 3 pátios dentro do templo. O maior pátio, o pátio externo, que era o pátio dos gentios, era onde os não-judeus poderiam se aproximar para poder assistir às celebrações ou sacrifícios no contexto do templo de Jerusalém. Depois havia o pátio das mulheres e finalmente o pátio dos homens. O pátio dos gentios, como os judeus naquela época queriam de alguma forma afastar as pessoas, eles montaram uma grande feira, onde eles vendiam animais, onde eles trocavam o dinheiro comum pelo dinheiro do templo. Havia ali muito barulho. Por quê? Porque eles não tinham interesse que os não-judeus se aproximassem do templo. A Bíblia vai usar a mesma palavra. Jesus se indignou e expulsou os que compravam e vendiam do templo, e então trouxe as pessoas até ele. As abençoou, curou os enfermos e ao mesmo tempo pregou a palavra de Deus para eles. A indignação de Jesus está sempre associada a situações que acabavam afastando outros do seu evangelho. Por isso ele vai ver agora a postura dos discípulos e ele vai ficar indignado com esses discípulos. E vai dizer alguma coisa. Ele vai dizer: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. A simplicidade da criança. Era isso que Jesus se referia. A simplicidade, o coração puro de uma criança. Era isso que Jesus se referia quando dizia que aqueles que quisessem entrar no reino tinham que se tornar como elas. Jesus vai abençoar essas crianças, vai tomá-las nos braços e impor-lhes as mãos. Um líder, um mestre naquela época, dificilmente tomaria uma atitude como essa. Jesus vai tomar essa atitude porque ele sabe da importância intrínseca que as crianças têm. Quando pensamos nisso, devemos nos lembrar do valor que todos têm diante do Senhor. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que fala sobre isso, do livro A Ciência do Bom Viver, na página 21, que diz assim: não deixem que seu caráter não cristão represente mal a Jesus. Não mantenham os pequeninos afastados dele por sua frieza ou aspereza. Nunca lhes deem motivo para pensar que o céu não seria um lugar aprazível para eles se estivessem lá. Não falem de religião como de uma coisa que as crianças não possam compreender. Nem procedam como se não se esperasse delas que aceitassem a Cristo. Não lhes deem a falsa impressão de que elas devem renunciar a tudo quanto faz da vida agradável. As crianças precisam entender que Cristo Jesus as ama. Por isso, no Evangelho, nós encontramos Cristo Jesus colocando as crianças no seu devido lugar. Aonde? Num lugar de destaque no reino de Deus. Eu gosto de pensar que quanto mais investimos nas crianças, quanto mais ensinamos as crianças a temer e a amar a Jesus, menos teremos que lidar com os grandes desafios que as mesmas crianças terão quando se tornarem adolescentes ou jovens. Talvez seja exatamente por isso que, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, temos um ministério tão forte dedicado às crianças. Pense nisso no decorrer desse dia. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos que nos amas e de que tens planos para cada um de nós, incluindo as crianças. Ajuda-nos a valorizá-las, Pai, e a dar a elas um lugar de destaque no teu reino. Nos ajude a termos um coração puro como o delas. Nos colocamos em tuas mãos também, pedindo que o Senhor ouça os clamores do nosso coração
e responda de acordo com a tua vontade. Aqueles que hoje buscam um milagre, uma intervenção da tua parte, eu te peço, realiza de acordo com a tua vontade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?